O Gilberto Kassab quer o Lula. Vocês sabem que sempre houve essa possibilidade, ou melhor dizendo, sempre houve um burburinho, que o Kassab poderia colocar um candidato do PSD para disputar a vice-presidência junto com o Lula no ano que vem. Só que esse burburinho ele foi perdendo força à medida que o Kassab se aproximou cada vez mais do Rodrigo Pacheco, filiou o Pacheco, presidente do Senado, ao PSD e disse que o Pacheco será o candidato do PSD para disputar as eleições à presidência da República no ano que vem. E também, em paralelo a isso, começou a surgir a possibilidade do Geraldo Alckmin se filiar ao PSB, do Freixo, do Molon, para ser o vice do Lula. E essa possibilidade do Alckmin agradou muitas pessoas, agradou a sociedade de um modo geral. E aí o Kassab e o Pacheco acabaram ficando um pouquinho escanteados, pelo menos no burburinho. Só que o Geraldo Alckmin, ele também tem aí umas conversas muito avançadas com o PSD do Kassab, porque o Kassab tem uma pretensão de expandir a sua influência política em vários estados do país. E aí o Alckmin seria o candidato do PSD no governo de São Paulo, o Ratinho Júnior no Paraná, o Otto Alencar na Bahia, o Calil em Minas Gerais, o Omar Aziz lá no Amazonas. Só que aí, pessoal, começou também um outro burburinho que eu vou ler aqui para vocês a respeito do Kassab ter pressionado o Pacheco sobre o orçamento secreto. É uma reportagem do UOL, é do dia 6 de dezembro, ou seja, é muito recente. Deixe seu like, vamos ler e vamos discutir, porque isso acaba afetando, obviamente, todo o rumo do país até 2022. Porque Kassab é do PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, ou seja, há uma influência muito forte politicamente aí. Pressão de Kassab causa racha entre Pacheco e Lira no orçamento secreto. A gente sabe que o racha do Pacheco e do Lira vai muito além do orçamento secreto, mas olhem a influência do Kassab. A mudança de postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a publicidade de atos e emendas do chamado orçamento secreto já executadas pela União se deu após pressão de integrantes do PSD ligados ao presidente da legenda, o Gilberto Kassab. Porque vocês sabem que na sexta-feira o Pacheco mudou radicalmente de posição e agora determinou que o Congresso tem 180 dias para publicizar todos os parlamentares que receberam ou que solicitaram dinheiro do orçamento secreto. O novo posicionamento de Pacheco sobre a publicidade nos recursos do orçamento paralelo, que são mais de 23 bilhões, irritou o presidente Arthur Lira. Na segunda-feira passada, o Congresso havia decidido manter em funcionamento o orçamento secreto com repasses bilionários, sem mostrar quem apadrinhou essas verbas nos últimos 2 anos. Só que aí o Pacheco mudou de opinião. Após a tentativa de descumprir a decisão do STF, Pacheco começou a ser pressionado por integrantes de seu partido. Por uma tentativa de proximidade com o ex-presidente Lula, pré-candidato do PT e com a esquerda, Kassab decidiu se posicionar internamente no PSD contra a turbulência criada em torno do orçamento secreto, ainda que o partido seja beneficiado com essas emendas. Mesmo Pacheco sendo pré-candidato anunciado pelo PSD, Kassab ainda tenta filiar Geraldo Alckmin ao partido. Com a possível decisão do Tucano, o presidente do PSD negociaria com Lula a vaga de vice-presidente na possível composição de uma chapa presidencial com o PT. A opção ainda está sendo tratada com o plano B entre os assessores mais próximos de Kassab, mas a ideia afetaria diretamente Pacheco, que se filiou ao PSD em outubro. Olhem só que interessante, pessoal. São 2 partidos agora, além do PSB, o PSD também quer filiar o Alckmin para ser o vice do Lula. Então, cada vez mais, a possibilidade do Alckmin ser o vice do Lula aumenta, porque não é somente uma disputa de um partido. São 2 partidos querendo filiar o Alckmin. Então, assim, a única possibilidade que começa a ficar, que começa a surgir do Alckmin não ser o vice do Lula é se ele se filiar à União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM. Só que a União Brasil ainda está barrado no TSE, não saiu. E o Alckmin já estava palavrado com o Kassab. E havia o problema do Alckmin se filiar ao PSB e sair como vice do Lula justamente por conta desse desagrado que poderia causar ao Gilberto Kassab, porque o Lula tem uma boa relação com o Kassab. Só que agora, como nós falávamos também,
Caso o Pacheco não decole nas pesquisas, e vai ser difícil ele decolar, ainda mais agora com o Sérgio Moro, abre-se o espaço do PSD filiar o Alckmin para ser o vice do Lula. E isso muda toda a composição política eleitoral para o ano que vem. Porque para o PSB de bola filiar o Alckmin e colocá-lo como vice do Lula, era importante que houvesse toda uma costura envolvendo o PT com o PSB em alguns estados. No caso do Alckmin no PSD, a negociação pode ser um pouco diferente. Isso muda muita coisa. E se, é aí que está o grande problema para o Bolsonaro. Se o PSD tiver um Alckmin filiado e mais ainda como vice do Lula, o governo Bolsonaro vai ter no Senado o presidente totalmente de oposição, aliado ao seu maior adversário eleitoral no ano que vem. Olhem como muda todo o jogo político a partir dessa decisão do Alckmin. Portanto, o Alckmin nunca esteve tão poderoso em termos nacionais. Ele está decidindo de fato o futuro da nação. A decisão do Alckmin de ser o vice do Lula e mais ainda a decisão do Alckmin em qual chapa ou em qual partido se filiar muda os rumos do nosso país a partir dessa decisão. Sejam rumos eleitorais ou rumos do cotidiano. Porque o Senado, que é muito hostil ao Bolsonaro, se tornará ainda mais hostil. Porque o PSD se torna base do governo Lula com a vice-presidência. Olhem que situação que está se construindo no nosso país. E tudo isso começa também a acontecer por conta do Sérgio Moro, porque a filiação do Sérgio Moro, ou a condição do Sérgio Moro como pré-candidato, sufoca a candidatura do Pacheco. E por que o Rodrigo Pacheco vai querer disputar a presidência da República para se queimar? Seria muito mais vantajoso para o Kassab filiar o Alckmin e colocá-lo como sendo o vice do Lula. Esse xadrez, toda essa história está ainda sendo montada, sendo construída, e nós vamos acompanhar tudo isso aqui, porque não é só uma questão eleitoral. Como eu falei ao longo do vídeo, a filiação do Alckmin ao PSD coloca um poderoso adversário ao Bolsonaro no Senado, que é o PSD, o partido do Kassab. Muita água vai rolar até o ano que vem, quando essa decisão surgir, mas nós vamos acompanhar tudo aqui no canal. Então clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.